Vamos para os números, né? Vamos aqui agora falar sobre tabela de classificação, essa vitória contra, logo, né, matematicamente falando, o principal adversário para o Goiás nessa Série B hoje, né, nesta 17ª rodada, era justamente o Cuiabá. Por quê? Porque era o time que ameaçava o acesso do Goiás. Tudo bem, o Goiás quer ser campeão e precisa pensar nisso, tá? Um título do Goiás nessa Série B, para mim, tanto para o Goiás quanto para o Coritiba, são dois clubes que fizeram seus torcedores sofrer demais nos últimos anos. São clubes que precisam sim desse título. Mas quem pode tirar o Goiás do principal objetivo é o quinto colocado, e não o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Tá? Então é fundamental criar essa gordurinha. Neste momento, a diferença é de 11 pontos. Né? Analisando a rodada, ó, eu ainda estou gravando esse vídeo, né, antes do jogo contra o Coritiba. Vamos torcer para o Paysandu pelo menos beliscar um ponto, e eu acho possível. Vamos falar sobre os outros, né? O Avaí, ele tem 24, recebe o Vila Nova em casa. Esse jogo para mim tem cara de empate. Quem mais que pode ganhar? O Atlético Paranaense contra o Volta Redonda lá, não acho que será um jogo fácil. Ou a Chapecoense contra o América em Belo Horizonte, não acho que o América perca esse jogo. Então a tendência, tá? Eu vou colocar aqui um G4 mesmo, com o primeiro time dentro do G4 sendo o Remo ou o próprio Avaí, ali com 26 pontos. Vamos colocar 26 pontos, então, primeiro time fora do G4. O Goiás abrindo 10 de vantagem, tá? 10 pontos de vantagem. E no mínimo, vamos considerar aqui que o primeiro fora teria 8 vitórias, ou 7, o Goiás teria, no mínimo também, mais 3 vitórias a mais. Então estamos falando de pelo menos aí, ó, 4 rodadas para o Goiás sair de um G4. Já começa a criar aquela gordurinha muito boa pensando no segundo turno. O Goiás consegue bater o seu próprio recorde de pontuação, que antes era de 34 pontos. Você pode até ficar curioso, mas em 2012, né, que foi um baita time, o Goiás terminou, por incrível que pareça, o primeiro turno em quinto lugar, né? Foi um Goiás que aquela Série B foi muito disputado, e não no quesito de disputa de todo mundo tá igual, não. Tinha ali 5, 6 times que eram muito acima da média, em especial os 4 que subiram, né? Goiás, Criciúma, Atlético Paranaense e o Vitória, mas ainda tendo também o São Caetano com pontuação muito forte, o próprio Joinville, o Avaí, enfim, uma Série B assim bem encardida. Então o Goiás ele termina aquele turno com 33. E a melhor pontuação até então era da Série B de 2021, onde para mim o Goiás ele termina ali o turno começando a derrapar um pouquinho com o Marcelo Cabo, mas uma pontuação também muito forte, de 34 pontos. Em 2018, outro acesso que o Goiás teve também na era dos pontos corridos, terminou com 27 pontos na nona colocação. Foi justamente aquele momento que o Goiás começa a engatar uma sequência, né? Vence o Atlético no Olímpico, depois ganha do Figueirense logo na primeira rodada do retorno, e aí começa a caminhada rumo ao acesso. Então é uma Série B diferente dessa. O Goiás não está fazendo um campeonato de recuperação. Ele até começa a Série B tentando recuperar aquilo que ele perdeu no começo da temporada. Muito mal no Goianão e também na Copa Verde. Mas na Série B é um Goiás que sempre se colocou dentro dos 4 primeiros colocados, e a gente já havia comentado sobre essa importância. Então batendo o seu próprio recorde, ainda faltando 2 rodadas pela frente, o Goiás chegando a 36 pontos. Eu não vou mentir para vocês não, tá? Não vou ficar em meias palavras. Para mim, se o Goiás ele consegue terminar esse turno com 40 pontos, cara, o Goiás já está na Série A. Tá? É quase impossível você pensar que um time não fará 24 pontos para subir em um segundo turno. Então, assim, não cravo hoje o Goiás como acesso, porque é uma Série B muito equilibrada. É perfeitamente possível o Goiás, nos próximos 3 jogos, não vencer nenhum. Você vai falar que é um absurdo? Não estou falando que o Goiás não tem capacidade para isso, mas que é uma Série B muito equilibrada. Os próximos jogos, ó, Novo Horizontino fora. É um absurdo o Goiás perder esse jogo? Não é. O Novo Horizontino é muito forte em casa. Contra o Remo aqui na Serrinha, um empate pode acontecer? Claro que pode. 20ª rodada, Amazonas fora de casa, um outro empate. E aí se o Goiás fica nessa pontuação, e aí hoje a gente crava, não, o Goiás já está na Série A. Pô, não é bem assim. Entendeu? Tem muita água ainda para correr. Eu acho que se o Goiás ele vira o turno, aí analisando o longo prazo, e não só os 2, 3 próximos jogos, a condição é perfeita para subir. Se o Goiás chega a 40 pontos e precisaria buscar aí 24 pontos apenas para chegar aos 64 no segundo turno, cara, é uma pontuação assim esdrúxula, né? 24, estamos falando de 8 vitórias, ou até mesmo, vamos considerar já a pontuação de hoje, 36 menos 64, estamos falando de 28 pontos, basicamente 9 vitórias
e 2 empates, né? 9 vitórias e 1 empate. O Goiás já estaria na Série A. Basicamente os jogos que ele tem dentro de casa. Então, ainda assim, ainda hoje, o Goiás, a campanha dele é extraordinária. A chance de acesso hoje do Goiás, ela para mim ultrapassa... aqui, ó, vamos para a matemática, vamos para os profissionais. Antes da rodada começar, a UFMG colocava o Goiás com 31% de chance de título, tá? Da Série B. E de acesso, 80%. Com mais uma vitória, né? E ainda justamente contra um dos favoritos também ao acesso. O Cuiabá é o 6º time com mais chances hoje, segundo a UFMG. Essa chance do Goiás, naturalmente, é maior. Ainda não atualizou, eu acho que eles vão atualizar ainda nessa noite de sábado, mas indo para a prática mesmo, o Goiás hoje ele tem no mínimo 85% de chances, tá, de subir para a Série A e de título também mais ou menos na faixa de 40%. A pontuação necessária, ainda como falta muitas rodadas, a UFMG meio que coloca ali hoje, ó, probabilidade de acesso acima de 90%, por exemplo, 61 pontos. Eu acho que vai precisar de um pouquinho mais, mas acredito que com 63 um time já suba nesta temporada. Vamos para o mais garantido, vamos para 64, estamos falando de 99% de chance. 64 pontos, menos os 36, né, que o Goiás tem exatamente agora, estamos falando de uma necessidade de 28 pontos. 28 pontos dividido por 3, 9 vitórias e 1 empate. Tá? Então é sim uma condição que o Goiás se coloca, tendo ainda pela frente mais um jogo na Serrinha e os 9 jogos em casa no segundo turno. Então estamos falando simples, se o Goiás vencer todos os jogos que ele tem daqui para frente em casa, o Goiás estará na Série A do ano que vem. E você duvida? Eu não duvido não. Tá? Nesse primeiro turno, o Goiás ele só não venceu na Serrinha 3 partidas, né? Foi o Vila Nova, um empate em casa, resultado normal. Um empate contra o Criciúma também, faz parte do campeonato, você não vai ganhar de todo mundo. O único resultado que de fato fugiu do roteiro foi a derrota para o Atlético, mas que também não é um absurdo, olhando em retrospectiva, que time que passa um campeonato inteiro sem perder em casa, não é bem assim também. A Série B ela tem as suas peculiaridades. A campanha do Goiás ela é estupenda, tá? Ela é espetacular, extraordinária, eu não tenho nem palavras. Foi um Goiás que conseguiu construir essa campanha no transcorrer da Série B. Pegando aquela confiança nos primeiros jogos, era algo fundamental, porque se o Goiás não começa bem a Série B, o Goiás não teria recuperação. Eu vejo como muito improvável, porque a campanha da temporada já era muito ruim, e se o Mancini não consegue mudar essa cara, o Goiás para mim ele teria dificuldades e para mim seria um time de meio de tabela no máximo, na segunda divisão. Mas não, é um Goiás que começa bem, se consolida dentro do G4, começa a criar uma gordurinha e pensa em liderança. Em termos de título, é claro que hoje o Coritiba ele atrapalha um pouco o Goiás, porque vem de uma sequência muito boa e o time do Coritiba também é muito bom. Eu vejo como uma disputa até o final do campeonato. Mas é passo a passo, apesar da pontuação muito boa, das chances muito altas de acesso, eu não coloco o Goiás já na Série A, não existe isso. Volto a repetir, se o Goiás perde as 3 próximas, o torcedor já está arrancando o cabelo e já está falando até de rebaixamento. Então é passo a passo, mas que a campanha é muito boa e o Goiás se reforçou para isso, com boas contratações, isso é muito verdade. Batendo também agora o próprio recorde e pensando também, né, do primeiro turno, e pensando em termos de acesso, se a gente pegar os últimos anos, ano passado, né, o Goiás bateu na trave com 63 pontos para subir. Em 2023, a pontuação do primeiro time dentro do G4 foi de 64, 2022, 62, 2021, 64 novamente, 2020, 61, 19, 62, 2018, o ano com menos pontos necessários, né, para subir, que foi justamente o Goiás com 60 naquele ano, e olha que o Goiás ainda subiu com uma rodada de antecedência. Né? Então, para mim, em termos matemáticos, o Goiás está muito bem. Sempre falei aqui no canal sobre a necessidade de virar com pelo menos, lá no início do campeonato eu falava em 30, né? Porque eu não imaginava o Goiás tendo uma arrancada muito grande. Então, assim, uma pontuação semelhante ao que, por exemplo, o Cuiabá, o Remo, deve terminar esse primeiro turno aí, beirando os 30 pontos. Por quê? Uma campanha mais ou menos parecida que a que você teve no primeiro turno, no segundo, ela já te coloca na Série A. 34 já é o ideal, porque você cria uma margenzinha, né? 34 no primeiro, mais 30 no segundo, você chega a 64. Acima de 36,
aí é aura, né? Aí já é aquela pontuação que te deixa num conforto muito maior. Se o Goiás, para mim, bate 40 pontos,